O ser humano pode ter tudo aquilo que ele deseja e sonha. Quando ele não o tem, é porque ele desistiu de sonhar. O medo era o mesmo para aquele que tentou, como para aquele que desistiu. As transformações que pedimos em oração ao Criador serão alcançadas no instante em que nós nos lançarmos em ações e atitudes para conquistá-las. E é nesse momento que podemos vos assegurar que o céu não tem limite. Salve, salve, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma sexta-feira abençoada, iluminada do nosso Senhor Jesus, amigo de todas as horas, companheiro de todos os momentos. Boa noite, Robson, como você está, meu querido irmão? Boa noite, Jordelei, boa noite, família Portal Paz. Eu estou cada vez melhor e agora eu estou cada vez mais convicto dessa resposta, né? Hoje foi um dia desafiador para mim também, mas muitas coisas boas acontecendo ao mesmo tempo e fica difícil a gente não perceber as coisas boas quando a gente está conectado com essa energia de perceber o que o universo nos dá, não é? Exatamente. E hoje já vi que tem bastante gente aqui, então eu começo lembrando todos vocês que as mudanças começam internamente. A gente começa os processos das mudanças e elas são muito importantes. Claro que elas não serão da noite para o dia, elas não acontecem assim num piscar de olhos ou num estalar de dedos. Necessita de muita dedicação, de muito esforço e de muita vontade de mudança interior. Mudanças que são importantes. Né, aqui, tanto o Robson quanto eu, a gente está nesse caminho de tentar essas mudanças há anos, e agora a gente vem sentindo essa força interior, mostrando que realmente está valendo a pena esse esforço dessas mudanças, né? E é por isso que já há um pouco mais de um ano que nós estamos com essa frase, né? Cada vez melhor. E na verdade vai ficando cada vez um pouco melhor, sim, sempre. Lembre de agir com caridade para conosco, deixando seu like, é muito importante seu like, assim como se inscreva no canal se você não é inscrito, tanto neste canal Portal Paz, quanto no canal do Jordelei, quanto no Cortes do Portal. Vá lá, este canal Cortes do Portal está muito lindo, uma produção muito incrível, né, que o pessoal aqui está fazendo, e para poder deixar esse conhecimento que a espiritualidade traz de forma mais fácil, mais acessível, né? Com mensagenzinhas curtas de 2, 3 minutos, 5 no máximo. Então lá tá bem bacana. Convido você a dar uma passada, Cortes do Portal, seguir, se inscrever, compartilhar e nos ajudar a expandir cada vez mais. Mas deixa eu ver o seguinte, como que tá os likes aí, Robson? Tem bastante, tem pouco? Alguém comentou assim que estavam faltando 70 likes. Eu entendi que é a diferença entre o número de pessoas que estão assistindo com o número de likes que estava lá na página, né? Mas as pessoas sempre eu estão recebi um caprichando. convite. Eu recebi um convite agora de tarde
de uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa muito especial para mim. E eu estou aqui na dúvida se eu conto o convite, qual é, ou se deixo para contar no final, para ver como que vai ser os likes. Tá vendo? Enquanto você vai se decidindo e contabilizando os likes, eu vou fazer a leitura do Tá. capítulo do Emmanuel, né? Nós estamos estudando o livro O Essencial, recortes, né? Lembrando sempre que eu leio essa palavra, eu penso no cortes do portal. Não deixem de se inscrever lá. Mas recortes de trechos do Espírito Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier. O capítulo 18 tem o título Ato de Confiança. E Emmanuel diz o seguinte: se problemas te cercam, não te perturbes. Ora, muita dor que imaginas nunca aparecerá. Arrima-te à esperança e segue em frente. Amargura mantida é corrosivo lento. Segue fazendo bem e o bem te trará tesouros. Sobretudo, confia, Deus te resguardará. Tem duas frases destacadas aqui no final. A grandeza do mundo é a paciência de Deus. Não duvides da lei, Deus sempre faz o melhor. Deus sempre faz o melhor. A gente que não entende muitas vezes os caminhos, né, que chegam até nós no dia a dia, e nesse processo todo, eu vejo por mim o quanto eu já reclamei de Deus, o quanto eu já briguei com Ele por Ele ter traçado, talvez, falando na linguagem popular, né, por Ele ter traçado caminhos diferentes daqueles que eu havia trilhado, buscado. Mas hoje, né, passado uns bons anos, né, dos tropeços ali de trás e das brigas com Deus, eu entendo qual era o propósito dele. E eu estava fugindo do meu propósito. Então, aquilo que foi muito ruim no passado, né, hoje, para mim, é uma grande bênção. É uma grande bênção não ter conseguido o que eu estava pensando lá. Então, leva um tempo, mas os caminhos de Deus são sempre corretos. Eu acredito que isso ainda é muito complicado, porque o nosso ângulo de visão é um ângulo único, né? Como se a gente estivesse vendo um objeto que tem muitos recortes, de um único ponto de vista, né, fixo. Então, imagina se a gente está observando, por exemplo, uma obra de arte que é uma escultura, do ângulo do lado da escultura, né? E às vezes a gente só vê uma coisa meio deformada, assim, e Deus tem o conhecimento da totalidade daquela cena, né? É muito difícil isso, porque é como se a gente fosse convidado a aceitar sem entender. E a nossa mente, ela é treinada para entender, né? Então a gente fica procurando as lógicas, as razões, e às vezes a gente não tem essa visão de quais são as lógicas e razões. E isso faz com que nós nos coloquemos numa posição de inconformação e às vezes até de rebeldia, né? E é comum esse estado mental. O que a gente não entende é que esse estado mental de rebeldia ou de inconformação acaba trazendo coisas, né? Ou atraindo coisas que realmente nos prejudicam. Então, à medida que a gente compreende isso cada vez melhor, a gente vai se aprofundando num estado mental que eu posso não estar entendendo tudo, mas eu consigo conectar com Deus mesmo assim. E aí, mesmo não compreendendo, mesmo sentindo a dor, a gente consegue se equilibrar e consegue seguir a jornada, né? Mesmo sem entender tudo. E lá na frente nós vamos entender, igual disse o Jordelei, né? E o pessoal tá brincando aqui, Jordelei, falando assim, conta só no final. Eu vou contar só no final, sim. Eu vi que a Jandira falou que o link para se tornar membro não está funcionando. Se for um iPhone, não vai funcionar mesmo, Jandira. Por incrível que pareça, a Apple não libera para se inscrever
pelo iPhone, tá? Agora, pelo Android, pelo computador, você consegue, tá? Já foram muitas tentativas, inúmeras tentativas. E aí chegamos a esta conclusão. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos neste momento pela oportunidade sublime de servir, com amor, com paz, com esperança. Neste momento, Senhor, sabemos que não estamos em nosso ambiente, mas nesse ambiente que estamos, rogamos a proteção dos protetores espirituais deste lugar. Pedimos a permissão para adentrar com este trabalho, não interferindo na luz de ninguém, não mexendo nas dores de ninguém. Pedimos até para estes irmãos perdão pela força, pela movimentação que possa ocorrer. Mas não estamos aqui jamais para maltratar, para modificar as escolhas e os caminhos tomados. Mas também aqueles que se sentirem acolhidos e envolvidos pela luz, pelo amor aqui manifestado, com humildade, nós entregamos as nossas mãos amigas para estender, para o auxílio, para o amparo e para o socorro. Também peço permissão a Ti, Pai Sublime, a Jesus, aos mestres ascensos que nos acompanham e a todos os protetores de luz que sempre estão juntos. Amparo e proteção e permissão aos guardiões e a todos os espíritos voltados à tarefa sublime de amar e de servir à luz do Cristo. Desta forma, com humildade, colocamos nossas faculdades mediúnicas a serviço do amor e da caridade, para que seja feita a sua vontade, Senhor, e não a nossa, que é pequena, que ainda pensa pequeno, mas a tua, que abrange o amor, que abrange a paz, que abrange a luz. Saudações, amados e queridos filhos de Deus. Muito boa noite. Que a presença do Cristo em nossos corações seja a luz sublime a trazer a cura e a trazer o amparo. Estávamos e estamos acompanhando atentamente cada um de vocês, vendo suas preocupações, seus medos, socorrendo, atendendo seus familiares. Então já começo, desde esse princípio, dizendo: fortaleça a tua fé, porque hoje viemos para te auxiliar. Estamos já aqui, nesta abençoada cidade que nos recebe com amor, junto dos falangeiros da luz, desta instituição aonde logo mais estaremos fazendo os atendimentos das cirurgias espirituais. Preparados para acolhê-los, tanto os encarnados quanto os desencarnados, com muito amor e com muita paz. Mas falar de saúde física sempre é muito delicado. De saúde mental, ainda um pouco mais complexa, pois esta já também se refere e está muito interligado ao ser pensante, o espírito.
Há inúmeros irmãos estudiosos da espiritualidade que separam a matéria do espírito, dizendo que nem tudo que ocorre é espiritual. E nem tudo que é espiritual, às vezes, se manifesta na matéria. Bem, precisamos olhar com muita atenção para este ponto. Se analisarmos no conceito do consciente, do subconsciente, nós vamos entender que o consciente é aquilo que está tudo presente no nosso dia a dia, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de realizar. Então nós estamos falando do espírito consciente vestindo uma roupa carnal, um corpo físico. Quando olhamos o subconsciente, que é tudo aquilo que está presente, mas ausente da memória, então nós entendemos que isso também pode ser pensado como o ser pensante, o espírito, a alma que habita a matéria. Veja, o subconsciente, temos aquela imagem de um iceberg, aonde a menor parte está à mostra e a grande parte está escondida debaixo das águas. Quando olhamos para um espírito vivendo em um mundo de provas e expiações, nós precisamos entender que este espírito enfrenta na sua jornada inúmeras existências. Não dezenas, centenas de existências. Centenas de centenas existências. Saindo do seu estado primitivo e chegando até a consciência atual, aquela que nos habilita a estar em um mundo de provas e expiações, mas não apenas em um mundo de provas e expiações. Em um mundo de provas e expiações, fazendo a sua passagem para vibrações mais elevadas. Regeneração. Aonde o bem se faz mais presente que o mal. A única diferença entre uma e outra. A consciência desses espíritos, desenvolvidas pelo intelecto, de jornada após jornada, de reingresso à sala de aula, inúmeras vezes, com períodos em que abandona-se a classe, depois retorna-se à classe. E assim vamos indo ao longo destes inúmeros milênios de existência. Claro que a ciência enxerga apenas a existência da matéria, datada dos escritos, das pinturas, que foram encontradas, e então data-se uma existência. Mas sabemos que a vinda da matéria orgânica, da matéria densa, em inteligência, ela ultrapassa estas datas. Compreendemos também as inúmeras outras existências que muitos de nós, a grande maioria dos que hoje perambulam ao redor do nosso planeta, entre o mundo físico e o mundo extrafísico, oriundos de outros ambientes, de outros mundos, de outros planetas.
através das transmigrações espirituais. Todo este legado fica armazenado naquilo que estudiosos da espiritualidade chamam de registro acástico. Mas para o nosso estudo, hoje, voltado para os conceitos humanos, científicos, podemos identificá-lo como subconsciente. É todas as informações que carregamos, não de livre acesso, mas que necessita de um esforço, de um trabalho para buscarmos, para resgatarmos as informações. E é nestes processos da alma, enquanto encarnada, que ocorrem os inúmeros processos de provação e de resgates na existência corpórea. E eles se manifestam das mais diversas formas, pois para cada necessidade há uma forma de podermos expor e melhorar. Algumas vezes pelas doenças da pele, outras pelas doenças nos órgãos, nas glândulas, e uma grande porcentagem da humanidade nas doenças da alma. Aquelas que estão ligadas às interferências espirituais, mas também aos desequilíbrios físico-espiritual. E aí encontramos uma grande variedade delas. A depressão, a ansiedade. Dois exemplos muito claros que assombram e assolam grande parte da população. O excesso de buscar o amanhã e o excesso de viver as aflições e as dores que já passaram pela nossa existência. Essas mudanças, elas não ocorrem pela mudança através de uma palavra, de uma palestra, de um gesto ou de um remédio. Pois ela vem se manifestando, ganhando presença de uma forma sorrateira e escondida. A depressão, a ansiedade, males do milênio, do século. Ela é sorrateira. Ela vai se infiltrando aos poucos, minando os pensamentos, destruindo as ligações benéficas e salutares, e começa o processo da manifestação. Então, quando nos deparamos com os sintomas físicos que já atingiram os neurônios, que já mexeu na parte hormonal, que já mexeu na parte física, pelos traumas, pelas vivências, onde já interfere nos neurotransmissores. Então, nesse momento, ela já está manifestada. E a necessidade que temos é de uma mudança radical. Uma mudança que levou 10 anos, às vezes mais, para se materializar, e nós queremos, com um passe de mágica, removê-las. Pois bem, meus queridos irmãos, precisamos tomar muito cuidado com estes passos, principalmente quando olhamos ao nosso redor e nos deparamos com inúmeras situações drásticas, traumáticas, e então entramos naquela vibração e começamos a migrar do nosso estado
de, aspas, equilíbrio para o desajuste, para o desequilíbrio fomentado pelo ambiente ao nosso redor. É neste momento que encontramos as mais inúmeras terapias existentes hoje aqui neste planeta. Das terapias convencionais, trazidas por muito estudo e por grandes trabalhadores, aquelas que são apoiadas pela ciência, pela pesquisa, e também as terapias de cunho espiritualizadas, espiritualistas, espirituais, que agregam imensamente no equilíbrio dos corpos, das matérias sutis com a matéria densa, trazendo o equilíbrio entre cada um destes corpos, harmonizando a parte mais densa, o corpo físico. Uma não exclui a outra. Mas quando compreendemos que neste universo tudo é movimentado de forma coesa, então entendemos que nem um fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que Deus o saiba e tenha permitido. Isso que estamos experienciando hoje ao nosso redor, conflitos, guerras, catástrofes naturais, precisamos olhar para trás e ver as causas humanas que tem neste processo. Mas não podemos também culpar tudo ao ser humano, pois um planeta em transformação é como um corpo em transformação. Veja, do nascimento até o desencarne de um ser, as inúmeras transformações que o corpo, que a parte física encontra. A inúmera transformação, a imensa transformação nas questões emocionais e intelectuais em um curto espaço de tempo. Então entendemos que o planeta, sendo um corpo vivo, ele tem as suas transformações. Ele mexe em suas estruturas. Então muitas coisas passam a ocorrer. Tremores, abalos, erupções. Veja que de uma forma tão bela, e aí nós somos gratos aos meios de comunicação, que agora, na semana que antecede e nesta, presenciou-se o nascimento de uma ilha, através de uma erupção vulcânica no fundo do mar. Presenciamos aos nossos olhos terrenos as mudanças realizadas pelo Criador há longínquos milhares de anos. Então sabemos que este corpo vivo que nos abriga também está em movimento. E todo este processo, hoje, social, político e econômico, que envolve esta esfera chamada Terra, necessita ocorrer para que as transformações cheguem. Então entendemos que esta consciência chamada Terra se move, se movimenta e se constrói. Encontra seus conflitos e encontra seus equilíbrios.
Agora olhamos para nós, na mesma proporção, vivendo com as inúmeras lembranças das vidas anteriores, pesando, somando em nossa caminhada atual. As inúmeras possibilidades de resgates, fazendo nascer em nós novas terras, novas montanhas, novas paisagens. Diante de uma memória restrita à matéria e de uma grande recordação infinita do todo que já somos. A cura que tanto buscamos está no equilíbrio de viver ambos os lados da vida. O equilíbrio sobre a matéria e o equilíbrio sobre o espírito. Nem mais um, nem mais o outro. Pois dessa forma aprendemos a amar e a respeitar o que somos. Porque neste momento somos 50% matéria, 50% espíritos. Necessitamos, filhos amados, do equilíbrio, pois o equilíbrio é o que dará as condições exatas para a materialização da cura na alma e no corpo. Paz e luz. Boa noite, meu filho amado. Como estamos com as dúvidas? Boa noite, querido mentor. Muitas dúvidas, muitos pedidos de ajuda, muitos comentários, muitas contribuições e muitos agradecimentos. Muitas pessoas agradecendo aqui as ajudas recebidas nas semanas anteriores. E muitas perguntas sobre a sua identidade também. Sou Lázaro. Pronto, aí já fica esclarecido uma grande dúvida aqui do chat. E tem pessoas que ficam assim, alguém sabe quem é o mentor? Mas... Como se tivesse muita diferença. Como se o nome fosse mais importante que a mensagem. Ainda somos muito crianças. O nome, são tantos nomes que eu poderia dar, das inúmeras existências que tive. Mas o que importa é o que eu falei na transformação da tua vida, e não do nome que carrego. Aprendam e escutem este sábio conselho. Centenas de existências, não é? Guardamos isso da sua preleção. Então, muitos pedidos de ajuda, inclusive muitas pessoas falando de ajudas para os filhos. E então selecionei o pedido da Miss Teacher Lu, que é uma pessoa que é bastante frequente e foi a primeira que falou sobre filhos. E ela disse: orações pelo meu filho Akira, quer desistir de viver, me perguntou se pode deixar de existir, porque não vale a pena esse mundo. Meu coração está partido. Ele tem todos os conhecimentos, sabe que não somos nós que decidimos isso. Minha querida filha, meu querido filho, não será o primeiro e nem a primeira a pensar isso. Gostaríamos de dizer também que seria a última vez que seu coração se partiria, ao ponto de não ver motivo para a existência corpórea. Mas todos esses processos são necessários para o seu adiantamento. Toda vez que nos deparamos com o convite e a necessidade da desistência da vida, do abandono à vida,
Precisamos entender que não se trata do externo. Não se trata das inconformidades que nos rodeiam. Pois em inúmeros momentos, ao nosso redor, o mesmo ocorria e nós não ligávamos para isso. Em determinados momentos da existência, nossos radares vão mudando de direção. E à medida que eles mudam, eles vão se conectando a outras frequências, não melhores e muito menos piores, apenas outras. E neste movimento natural da vida, começamos a olhar para aqueles ângulos que antes nem percebíamos. Então, o novo se debruça sobre nós, na forma de decepções, na forma de equívocos, na maneira de acharmos que não há mais solução. Mas veja que este olhar também é restrito. Mesmo que com todas as justificativas das mentes hábeis, desenvolvidas pelo intelecto, ainda é apenas um aspecto, uma forma de ver o que você está vendo. Você teria a possibilidade de olhar para você, se reconhecer na pessoa que é, no ser que é, e então dizer: ali fora, realmente, não tem mais o que fazer neste momento. Mas aqui dentro, eu posso transformar a cada instante, ainda mais. E então você muda a maneira de ver, não se colocando ou se igualando àqueles que te ferem ou que te machucam, mas vendo o real valor que você possui, a verdadeira essência que você é. Toda vez que desistimos da vida, deixamos de olhar quem somos para aceitar quem os outros acham que somos. Isto, sim, é um grande erro. Abandonar a si mesmo, ainda mais perto das grandes conquistas. Estaremos ao seu lado, a mãe e a filho e ao filho. Não se preocupe. Isto estende-se a todos que estão solicitando nosso auxílio e nossa ajuda. Neste momento, filhos amados de Deus, faz-se necessário estarmos com o pensamento centrado naquilo que viemos buscar. Só de estarem escutando o que temos dito, o que temos falado, o que temos tentado explicar, você se conecta a uma grande essência, uma grande falange de luz, onde estes caravaneiros do amor se manifestam em suas casas, trazendo o amparo e a necessidade individual de cada um para os atendimentos. Logo mais, terminaremos, mas os trabalhos espirituais ainda não cessarão. Quando encerrarmos todo esse trabalho aqui, físico,
partiremos nas caravanas para visitar todos vocês, inclusive os nomes que mentalizaram. Não deixamos ninguém sem auxílio. Então, quando você for dormir, não esqueça de levar o seu pensamento ao alto, em uma prece singela, simples, com todo o amor do seu coração, dos seus sentimentos, e se colocando à disposição, pois aí, quando você, ausente, longe da matéria física, nós trabalharemos você em espírito e você em corpo físico. Este é o processo das cirurgias espirituais. Ocorre em todos os trabalhos, em todos os dias. Obrigado, mentor, pela orientação tão completa. Agora são 19h56. Precisamos encerrar, meu filho. Eu convido a todos vocês a colocarem as suas mãos na região que você acredita necessitar de uma cirurgia hoje. Respire profundamente e sinta as ondas magnéticas pulsando em seu corpo, do alto da cabeça até os nossos pés. A energia que da Terra percorre em direção ao alto de nossa cabeça, e as energias que do alto percorrem até a planta dos nossos pés. Sobre nós, agora, uma intensa luz penetra nosso físico, iluminando todos os órgãos, as glândulas, os ossos, o sangue. Alterando as plaquetas, os glóbulos brancos e vermelhos. Trabalhando na hemoglobina. Nossos pulmões se enchem de ar. Junto deste ar, esta luz, capaz de cegar, se espalha por todo o ambiente de nosso lar, por todos os irmãos visíveis e invisíveis ao nosso redor. Então voltamos para o nosso corpo, para a nossa consciência, agradecidos e leves. Obrigado, Senhor, por dar-nos aquilo que necessitamos. Que assim seja. Paz e luz a todos. Até breve. Tudo jóia contigo, Jordelei. E você tá sem som. Obrigado, Robson. Obrigado mesmo. E foi muito bom porque essa live acabou me descansando bastante. Eu desliguei e aí descansei. Tô 0 bala de novo, né? E estava precisando dessa descansada. E sempre bom ouvir a energia do mentor Lázaro, né? Ele sempre trazendo sempre boas contribuições. Claro que às vezes precisamos entender um pouco mais sobre tudo.
Eu agradeço imensamente a todo mundo que auxiliou, né, que tem auxiliado nas contribuições, tanto aqui no Superchat quanto nos Pix que recebemos. Eu quero só fazer então um parênteses, já que você falou da energia de Lázaro, né? Às vezes ele é um pouquinho enérgico, rígido, assim, né? Especialmente para falar de coisas que ele acha que a gente precisa já ter entendido, né? Então a gente perguntou o nome dele, ele falou assim, não, você já tem que entender que o importante é a mensagem, né? Mas não é que ele não gosta de dizer o nome, e quando ele entende, né? E o quanto ele entende essa nossa necessidade, ele é um mentor muito carinhoso, ele só é bravo quando ele pensa assim, não, já era pra vocês terem entendido tal coisa. Comigo ele é bravo sempre. Mas é que eu faço por merecer, né? Eu faço por merecer. E também quero dizer, sejam muito bem-vindos todos vocês que chegaram aqui pela primeira vez. Eu me chamo Jordelei, sou um dos trabalhadores dessa família chamada Portal Paz. E sempre que chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E sinta-se sempre bem. Aos novos membros, lá na aba Comunidades tem muito conteúdo para vocês. Gravamos, acho que a semana 80, né? A semana 80, então tem 80 vídeos só exclusivo para membros, né, que nunca foi discutido aqui em grupo nenhum, a não ser lá em membros. E bem interessante, sejam muito bem-vindos. Pois bem, falando do convite que eu recebi hoje cedo, há um mês atrás, mais ou menos, eu estava intermediando, fazendo um podcast, uma live com o Wagner Borges, que estava em Boston. Então a gente estava comentando entre um e outros ali alguns assuntos bacanas. Aí ele até disse, Jordelei, me manda uma mensagem para a gente tomar um café. E eu mandei a mensagem para ele, consegui o número, mandei a mensagem para ele, né? Falei, meu irmão, vamos tomar um café, vamos, estou aqui pronto. E eu já sabia que ele demorava para responder, né? E realmente, hoje ele respondeu. Agradecendo, dizendo sim, que a gente vai tomar um café. Mas o que me deixou muito feliz é que na mensagem dele chegou um convite. Ele me convidando para estar junto com ele em uma live. E que é no Isto Não É Podcast, que vocês conhecem, já me viram lá muitas vezes. Então, no dia 21 de dezembro, estaremos Wagner Borges e eu no Isto Não É Podcast. E isso me deixou muito contente, porque é um trabalhador que eu admiro um monte, e é sempre bom estar com pessoas sérias, pessoas comprometidas, né? Então, essa era o convite que eu recebi hoje. Mais um dos convites que eu recebi hoje. Isso é trabalho do Portal Paz, né? Da nossa entrega, do nosso crescimento, da nossa dedicação como em todos os trabalhadores. E acho que isso demonstra para onde a gente está indo, nós enquanto Portal Paz, não o Jordelei. É isso aí, dezembro é o mês do propósito, então nós vamos dedicar bastante para o propósito, né? Vamos bastante. Dezembro, então, eu tenho cheio mesmo. Muito obrigado, fiquem com Deus. E agora, desmontar tudo de novo e preparar para montar amanhã tudo de novo. Fiquem com Deus. O medo era o mesmo para aquele que tentou, como para aquele que desistiu. As transformações que pedimos em oração ao Criador serão alcançadas no instante em que nós nos lançarmos em ações e atitudes para conquistá-las. E é nesse momento que podemos vos assegurar que o céu não tem limite.